Olá, prezados alunos. Vamos dar continuidade, então, ao assunto equilíbrio químico em sistemas aquosos. Hoje nós vamos falar, então, sobre misturas de ácido e base conjugadas, que são chamados tampões. Nós já explicamos o que é um ácido e base conjugado. Aqui tem um exemplo que seja um ácido HA e com sua base, né, A-, que advém de um sal. Nesse exemplo aqui, por exemplo, ácido acético e acetato de sódio. Então, o ácido acético é o doador de prótons. E o acetato, após dissolução do sal, vai gerar acetato aquoso, ele é o receptor de prótons. É a base conjugada. Então, nós inicialmente falamos sobre o caso de... Aqui, desenhar. No caso de um ácido fraco, por exemplo, ácido acético, né, ele, em meio aquoso, ele vai gerar hidroxônio, vou representar por H+, e acetato. Se você escrever a constante de equilíbrio, sem desconsiderar a atividade, né, o descoeficiente de atividade, aproximadamente, então, a constante de equilíbrio, Ka, que muitas vezes a gente simboliza isso com zero, para dizer que é termodinâmico, vai ser igual à concentração de H+, vezes acetato, concentração de acetato, dividido pelo que sobrar de ácido acético. Ok? Então, vamos lá. Se você considerar que você tinha uma concentração inicial de ácido aqui, Ca, após equilíbrio químico, né, você tem um equilíbrio químico, após equilíbrio químico, parte desse ácido ionizou, formou X e X, ou seja, se aqui for, por exemplo, 5% de ionização, né, 5% vai formar de X e também de X. Isso aqui é um tratamento não tão robusto, completo, porque você está considerando que tudo H+ gerado vai ser igual, a concentração total de H+ igual a acetato. Mas, para concentrações baixas de ácido acético, do ácido, né, você terá a contribuição também da água. Tá? Mas nós vimos que a condição da água não é muito importante, acima, por exemplo, de 10-6 molar do ácido. Tá? E é um caso que a gente não vai fazer, entendeu? Então, na prática, você geralmente sempre pode colocar X igual a X, né? Um X de H+ igual a um X de acetato, já que a contribuição da água é pequena em relação a X. Sendo assim, você vai escrever que X vezes X, que é X ao quadrado, dividido o que sobrar do ácido, que é Ca menos X. Esse foi o cálculo, a equação segundo grau, né? Considerando a hidrólise do ácido, e a única fonte de acetato é da hidrólise, é da ionização do ácido, tudo bem? A base conjugada advém somente do ácido do pai, né? Ou seja, daquilo que você dissolveu em solução aquosa, que nós chamamos de concentração analítica. Então, esse cálculo aqui, se o grau de ionização, a quantidade X, for pequena em relação a Ca, ou seja, menos 5% forma íons aqui da ionização, você pode desprezar esse X e considerar que X ao quadrado é igual a Ka vezes Ca, o que vai dar, né, X, que é H+, né? X é H+. H+ é igual a Ka vezes Ca elevado a meio, ou seja, raiz quadrada de KCa. Isso aqui, pessoal, é que você tiver, então, ácido acético puro. Agora, considere que você tem também, você colocou, além do ácido acético, do ácido, que seja, né? Ácido benzóico, ácido succínico, ácido fórmico, ácido cítrico, né? O que for, ácido carbônico. Você tem também a base conjugada desse ácido, né? Uma quantidade relevante, no caso, como acetato, que advém de um sal. Por isso que eu escrevi aqui, ó, CS, em termos de balanço de massa, CS, concentração de sal, que vai gerar CB, que é o teor de acetato. Então, nesse caso, você tem uma quantidade apreciável de acetato. E você pode agora corretamente escrever aqui dessa forma. Lembrar que, nesse caso, esse A- aqui, ele, além de advir, né, da ionização do ácido acético, ok? Você também tem a contribuição do sal, ou seja, porque para cada porque o Na dissolvendo, exemplo, acetato de sódio dissolvendo,
essa reação é praticamente 100% para a direita, não existe questão de equilíbrio, porque é uma dissolução favorável, né? É bastante solúvel acetato de sódio, que vai gerar em Na+, 100% de Na+, mais 100% de acetato. Se você partiu aqui, por exemplo, de 1 molar aqui, você vai ter 1 molar de acetato. Então, essa concentração de acetato já é conhecida e você deverá somar, então, àquela contribuição de acetato advindo da ionização do ACA7. Se eu escrevi em termos de ionização do ACA7. Conclusão, Ka, nesse caso do tampão, vai ser X vezes CS, que é essa concentração, né, do acetato advindo do sal, mais X, que advém da ionização. Né? A ionização do ACA7 é X e X, né? X de H+, e uma mesma quantidade de acetato. Fora esse X aqui do acetato advindo da ionização do ACA7, você tem que somar aquele acetato que advém da dissolução, né, da dissolução total, dissolução ou dissociação, né, do sal, que é o acetato de sódio, por exemplo. De tal maneira que aqui você vai ter X vezes CS mais X, ok? Porque esse concentração de acetato tem duas contribuições, o X da ionização mais o que advém do sal, dividido pelo que sobrar de HA, que é Ca menos X. Tudo bem? Exemplo, como que é o Ca menos X. Se X é pequeno, menos que 5% de ionização, eu desprezo esse X e desprezo esse X. O que vai dar, então, essa equação simplificada aqui embaixo. Ka, está vendo aqui, ó, Ka vai ser X CS sobre Ca. Ou seja, a concentração do sal e do Ca pode dar um bom cálculo, né, do pH de um tampão. Ou seja, Ka vai ser aproximadamente igual a X vezes Ca. É CS menos Ca. Ou seja, aqui o CS, lembrar que é Cb. Eu, particularmente, para não esquecer, eu escrevo X vezes Cb, nesse exemplo aqui, advém de um sal, mas podia ser uma própria base mesmo, amônia, né? Dividido por Ca. Então, aqui eu falei que o CS é praticamente igual ao Cb, é igual a Cb no caso. A única condição de Cb seria o sal e mais aquilo, né, da hidrólise, né, do próprio ácido, gera um pouquinho, né, também de hidroxila. Se gera a base, você também gera também um pouco de hidroxila na hidrólise da água. Mas você despreza essa contribuição, né, de base, você considera basicamente a base que você tem, ela é igual à água do sal. Então, recapitulando aqui, você tem aqui que a concentração total, né, do base conjugada, ela pode ser igual à concentração do sal mais aquilo que advém da hidrólise, esse acetato. Isso que é desprezível frente à concentração de base que advém do sal. Então, dessa forma, você vai chegar nessa equação aqui, passando, lembrar que X é H+, né? Então, H+ é KCA sobre CS. Essa equação aqui é muito simples, muito fácil de se memorizar. H+ é AA, KCA sobre CB. Em termos de logaritmo, você teria que pH vai ser pKa, né, mais log, aí inverte aqui, né? CB sobre CA. Porque o P, a função P é menos, né? Então você tem que colocar menos a concentração de H+, menos tudo isso aqui, e por consequência, se você aplicar aqui, ó, menos log de H+, igual menos log de Ka, menos log de Ca sobre Cb, você vai ter. O que é menos log de H+? pH. O que é menos log da constante? pK. E menos log de Ca sobre D é a mesma coisa que mais log inverte. Então, você sabe que se você trocar aqui, né, você vai inverter Cb sobre Ca. Então, essa equação simplificada, alguns livros gostam de usar essa equação, eu particularmente não gosto muito, porque fica mais difícil memorizar, aqui fica mais fácil, H+ é Ca sobre Cb, que advém direto da própria lei de ação de massa.
Essa equação tem um nome, Henderson, esqueci. Tá? Mas os livros, na minha apostila, eu nem cito o nome dessa equação, porque para mim, embora seja histórica, né, o que eu uso geralmente é essa equação aqui. Tá? Vocês vão ver as grandes vantagens de usar a equação para cálculo de tampão a partir de, dessa equação da eleição de massas. Pessoal, então o que é um tampão? Né? Eu falei sobre tampão, como calcular. Um tampão é uma solução que contém uma grande quantidade de ácido fraco e uma grande quantidade de sua base conjugada. Ou seja, a base conjugada não é só resultado da ionização do ácido fraco, mas você coloca na solução uma quantidade grande de base conjugada externa a partir de um sal, por exemplo. Com isso, se você tem uma grande quantidade de ácido, uma grande quantidade de base, você consegue tamponar, você consegue segurar a variação de pH da solução. Por exemplo, se você tiver então um tampão de ácido acético e acetato, pode ser acetato de sódio, acetato de potássio, que for, né? Se você agora adicionar uma pequena quantidade de base, essa base será neutralizada por excesso do ácido. Se você adicionar uma pequena quantidade de ácido, esse ácido será neutralizado pelo excesso de acetato, entendeu? Então ele segura, né, o pH, né? A concentração hidrogênio-iônica do meio quase não varia, em função de você ter uma grande quantidade tanto do ácido base conjugada. Tudo bem? É mais ou menos imaginar tipo uma salão de festa, uma boate, uma casa de espetáculo. Você tem seguranças, uma grande quantidade de seguranças homens e seguranças mulheres. Aí se tem algum penetra, né? Se for por caso de uma mulher, de repente é o homem que vai segurar a não entrada dessas mulheres penetras. E se for uma tentativa de homens entrar, são as mulheres que vão, né, é o contrair que vai segurar essa variação, a tentativa de mulheres entrar, entendeu? Vocês sempre os opostos, sistema base conjugado. Então, isso que é um tampão. O cálculo rigoroso você pode obter a partir das equações de equilíbrio. Então, no caso do ACA7, Ka é H+, acetato dividido por HA. A hidrólise da água, KW é K, H, próton vezes hidroxila, né? Hidroxônio vezes hidroxila. Agora vamos para os balanços de carga e de massa. Vamos lá. Esse aqui, você tem aqui mais uma equação aqui, pessoal, que ela é trivial, né? Seria o balanço de massa para o íon sódio, né? O íon sódio é exatamente igual à concentração de sal, porque não existe nenhuma outra fonte de sódio no sistema aquoso, porque todo sódio ele advém do próprio sal. Como você sabe a concentração de sal que você colocou, então já é trivial. Agora, o balanço de carga. O balanço de carga, o somatório de carga positivo é igual ao somatório de carga negativo. Quem é positivo no sistema aquoso? H+, e o íon sódio, que é CS, então já é conhecido. E A-, que é acetato, exemplo, mais OH-, que advém da hidrólise da água. Então, as duas cargas negativas possíveis do sistema é acetato e OH-, o somatório dessas cargas negativas tem que ser igual ao somatório das cargas positivas, que é H+, advindo da hidrólise do acético e da água, né? Mais o Na+, o íon sódio. Agora, para o balanço de massa. Balanço de massa, você pensa em termos de componentes. Cada componente teria um balanço de massa. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho dois balanços de massa. Eu tenho o balanço de massa, né, para o acetato, ok? E o balanço de massa para o componente acético e o balanço de massa para o componente acetato de sódio, né, que já gera essa condição trivial aqui, que a concentração de sódio, a espécie de sódio é igual ao próprio CS. E a outra balanço de massa é o seguinte, a concentração de HA após equilíbrio do ácido acético mais do acetato, ela tem que ser igual à concentração, né, do ácido acético mais a do sal, concorda? Mesmo que haja reação entre as espécies, né, um doa próton para outro, tá? É importante que a fonte, né, desses duas espécies, ácido acético e acetato, só pode advir
né, da própria concentração de ácido acético que você colocou e da própria concentração de acetato que você colocou. Então, eu não sei quanto sobra de HA e de acetato, só sei que eles adviram, né, dessas duas fontes, do ácido e do sal. Beleza? Então, pessoal, se você resolver essa equação aqui, do jeito que está aqui, você tem 2 balões de massa, um de carga e 2 equações de equilíbrio, você vai ter 5 equações, 5 incógnitas que têm solução. Fazendo a passagem, né, jogando uma equação na outra, né, você chega nessa equação aqui, ó, após uma outra simplificação. Essa equação simplificada que está aqui, eu tirei, se não me engano, ou do Ginter ou do Otto Alcides Ollenweiber. Essa equação é uma equação de x é igual função de x. Observe que no segundo membro você tem uma função de x. O x é H+, né? Então, você tem constante termodinâmica do ácido acético vezes aparente Ca menos H+, mais Kw sobre H+, em denominador CS, que é o sal, mais H+, menos Kw sobre H+. Pessoal, isso aqui é uma equação complexa, né? Não é fácil de resolver, você não tem uma forma direta de resolver, o único jeito é fazer iteração, né? Ou técnicas de meta, né? Você coloca chuta um valor aqui, obtém esse, depois chuta o valor, obtém esse, né? Ou então coloca isso tudo para cá, isso é igual a 1. Ou seja, resolução do substituição de H+ tem que ser igual a 1, se você passa esse H+ dividindo aqui. Seria isso. Então, o Excel, o livro Harris, ele cita essa técnica de meta, atingir metas, e tem até um processo lá no Excel que posso usar, mas a ideia é chutar um valor aqui e ver se dá próximo a 1. Chuta o valor, próximo a 1. Vai chutando valores até ficar próximo a 1. Entendeu? Mas o método mais elegante que eu considero é o método de iteração. Você faz x, f de x, se você supõe aqui um valor inicial para cá, substitui tudo aqui, obtém o novo x. Então, n mais 1, aqui, ó, xn mais 1 é igual a xn. Então, você substitui xn, x1 gera x2. Aí, realimenta aqui x2 gera x3. Realimenta f de x aqui com x4, x5, e assim vai. Né? E vai observando a diferença entre o xn mais 1 menos o xn. Se isso aqui tender para zero, é porque a série está convergindo. Então, vai chegar o momento que você vai parar. Olha, estou satisfeito com 3 cada decimal. Vamos supor que a resposta deu 0,00134. Aí depois você repete 0,00135, 0,001331. Está vendo que a diferença entre um e outro está diminuindo, certo? Aquele 40 você tinha 5, agora você tem 4 e assim vai diminuindo. Né? Então a série está convergindo e com isso você pode se dar por satisfeita a partir de um certo número de iterações, 10 iterações, 20 iterações, depende do número de cada decimal que você precisa da sua resposta. Está bem claro, pessoal? Então vamos lá, vou apagar essa parte aqui. Ok, pessoal, então qualquer equação mais complexa, transcendente, você pode resolver por técnica de iteração, como eu falei. Então, vamos continuar aqui escrevendo. Não, vou colocar vermelho. Se só tem ácido fraco, né, CS é igual a zero, então se você cancelar CS aqui, né, você vai observar que a equação vai ficar igual ao caso 2. Então, se você colocar CS igual a zero aqui, né, você vai ter, então, CA menos essa coisa toda aqui. Aqui embaixo vai ter isso aqui também. Então, você pode colocar evidência que vai dar 1 e CA sobre isso aqui. Fazendo simplificações, né, você consegue provar que vai dar aquele caso 2, né, que né, Ka igual a x ao quadrado, né, que é h mais ao quadrado, Ca menos h+. Ok? Que é o caso 2. Qual é o caso 2? Apenas ácido e base fracos, tá bom?
Tudo bem? Então, caso 2, apenas ácido base fraca. A gente acabou de estudar aqui, né? Que dá aquela equação simplificada. Né? Tá aqui a equação simplificada. Né? Ka é igual a x ao quadrado CA menos x. Ok, vamos dar continuidade, então. Aqui tem um exemplo, então, de um tampão partindo, por exemplo, de uma base fraca. Então, vou recolocar aqui a caneta vermelha. Então, nesse caso aqui, você tem, exemplo, a amônia aquosa em contato, né, com o íon amônio, que advém de um sal, cloreto de amônio. Então, o raciocínio vai ser similar. H+ vai ser KCl sobre Cb. Você pode partir da mesma equação, ou seja, a hidrólise do íon amônio, né, e substituir. Só que no caso aqui, você, como está lidando, pensando na amônia, né, você pode também substituir isto como KW dividido por KB. Né? Ka é KW sobre KB. E, por consequência, tem essa equação aqui também, né? pH PKW menos PKB logaritmo de CACB. Tá? Mas aí não é muito importante, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, novamente, você tem, então, você pode sempre estar usando a mesma equação, tanto com tampão da base com seu ácido conjugado, ou tanto faz um ácido, que é o ácido acético, com sua base conjugada. Ok? Você pode pensar em termos sempre de hidrólise do ácido, para facilitar a sua vida. Tá? Então, nesse caso aqui, você escreveria aqui NH4+, que é o ácido, ele perde um próton, H+, mais NH3. No caso aqui, você escreveria, né, a mesma coisa, né? Ka é igual a Ka vai ser igual a H+ vezes amônia, NH3, dividido por o que sobra do íon ácido, né, NH4+. Beleza? Então, nesse caso aqui, você vai ter a mesma coisa. Né? H+, aqui vai ser Cb, aqui é Ca, então H+ vai ser KCa sobre Cb. Então, parte sempre da mesma coisa. Tá? Não importa isso aqui, né? Se escrever dessa forma. Tá? Agora, se você não conhece o Ka do íon amônio, conhece o Kb da amônia, você substitui aqui, então, o Ka como Kw sobre Kb, tá bom? Vamos supor que é dado só o amônio. Tá? Mas o cálculo é o mesmo. Vamos lá, propriedades de soluções tampões. Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Propriedades de soluções tampões. A eficiência de tampão aumenta à medida que Cb e Ca tornam-se semelhantes, sendo máxima quando Cb é igual a A. Essa é a primeira característica. Aqui temos um exemplo. Está falando o seguinte. Quanto maior a concentração de ácido e de base conjugada, né, quanto maior for a concentração, né, da base de ácido conjugado, mais eficiente fica o tampão para controlar a variação de pH, tá bom? E a máxima capacidade tamponante é quando a concentração do ácido e base conjugada são similares ou iguais, Cb igual a Ca. Então, aqui é dado o exemplo. Solução 1, ácido acético 0,0 molar, misturado com acetato de sódio 10-4 molar. Então, usando a equação logarítmica lá em cima, você vai ter que pH vai ser o pKa mais logaritmo, né, de quê? De Cb sobre Ca. Vamos voltar aqui para cima, só para relembrar aqui a equação logarítmica aqui do ácido. Ó, a pH é pKa mais log de Cb sobre Ca. Então, substituindo aqui, vamos ter então o seguinte, acompanha o raciocínio aí. Nesse primeiro exemplo, qual é o cálculo desse tampão? Vai ser o pKa do ácido acético, que é 4,74, mais logaritmo de Cb sobre Ca. Então, nesse exemplo aqui, você tem a base, 10-4, dividido pela concentração do ácido, que é 10-2, resolvendo a 2,74. Nesse exemplo agora aqui,
eu estou colocando as concentrações iguais, tanto do ácido acético é igual à concentração do acetato, né? Da base acetato. Ambos são iguais. E resolvendo, 4 vezes 74, mais logo 10 menos 2, dividir por 10 menos 2, né, são iguais, dá 4,74. Agora, vamos supor que eu adicionei 2 milimoles, desculpe, 2 mililitros de hidroxóide 0,0 molar a 100 mililitros de solução tampão. Então, quando eu adicionar 2 mililitros de hidroxóide 0,01, eu vou ter quantos milimoles de hidroxóide? Né? Você sabe que, por definição, molaridade é igual a número de milimoles sobre volume. Né? Então, número de moles ou milimoles, se você estiver trabalhando com mol por litro, você vai ter mol. Né? Mas se você dividir isso aqui por 1000, você vai ter milimol por mililitro. Então, o número de milimoles seria a molaridade vezes volume em mililitros. Se você trabalhar com volume em mililitros, vai dar milimol. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, multiplicando 2 vezes 0,01 molar, vai dar, então, número de milimoles vai ser 2 mililitros. Ó, se quiser fazer um sistema dimensional, 2 mililitros vezes 0,01 mol por litro. Corta litro com litro, a resposta, então, vai dar 0,02 mili, sobrou mili aqui, ó, milimol. Pessoal, essa é a quantidade, então, de matéria, né? A quantidade de matéria, ou de substância, que agora é chamada, quantidade de substância, é a que vai reagir, né, com o ácido acético, tá? Porque essa adição de hidroxila reage diretamente com o ácido acético, 1 para 1, né? É uma base forte, então reage 100% com o ácido acético. Nesse caso, o que vai acontecer? A concentração de base vai aumentar, né? Então, quando eu aumentar, quando eu reagi 0,02 aqui de ácido acético, eu tinha quanto aqui de ácido acético? Eu tenho a concentração de ácido acético inicial era 100 mililitros, né? 100 mililitros de concentração 0,01 molar de tampão. Então, a concentração do ácido inicial, Ca, é igual a 100 vezes 0,01. Né? A concentração do ácido acético está aqui, 0,01 vezes 100 mililitros de tampão, vai dar, então, essa quantidade de milimol, que vai dar igual 1 milimol inicial de ácido acético, tá bom? Então, aqui seria a concentração inicial do ácido acético, que é igual ao Ca, a concentração inicial do ácido, 1 milimolar. Quando, 1 milimol, quando eu reagir com 0,02 molar de hidroxila, né, daqui a concentração de hidroxila adicionada, a concentração de hidroxila, ok? Você vai ter o seguinte, você tinha 1 milimol de ácido acético, quando reagiu com 0,02, sobrou quanto? 0,98. Então, aqui é o que sobra de ácido acético. Lembra que ácido coloca embaixo, né? É CB sobre Ca. Então, caiu 1 menos 0,02, foi 0,98. Por outro lado, daqui é o ácido. Agora, a base, né, vai ser quanto? Vai ser, se você reage que 0,02 milimol, né, desculpa, quando você reage, então, essa quantidade aqui, você tem 0,02, ok? Só que você tinha inicialmente, nesse sistema aqui, ó, a quantidade de acetato, você tinha 0,100 vezes 0,01, que é a solução tampão, né? Você vai ter 0,01, não é isso? A quantidade inicial aqui de acetato, né, CB inicial, vai ser 100 mililitros de tampão vezes 0,0001, o que vai dar 0,01 milimol, né, de base, né, de acetato. Esse valor inicial, você vai somar com esse valor aqui de 0,02, que foi gerado pela neutralização, né, de hidroxila com ácido acético. No total, você vai ter 0,03, né, de acetato. Então, resolvendo, o pH dá 3,26. Fazendo o mesmo raciocínio agora para o outro tampão, que é a solução 2, agora você tem 0,01, 0,01.
Então, nesse caso, você vai reagir, fazendo a conta aqui, 0,01 vezes 100 ml de tampão, você vai ter 1 milimol. Você tem 1 milimol de acetato e 1 milimol de ácido acético. Porque ambas as concentrações são iguais, multiplicar por 100, né? 0,01 vezes 100 dá 1 milimol de ácido acético e 0,01 vezes 100 dá 1 milimol de acetato. Essa é a concentração então, que você tem inicial. Quando você reagir com 2 milímetros de hidroxóide, você está reagindo 0,02, concorda? Então, além do que você tem então, de acetato, você vai gerar 0,02 a mais. Então, o total de acetato, né, que é a base, né, vai ser 1,02. Você tinha 1 mais 0,02, você tem 1,02. E quanto sobe de ácido? É 1 menos 0,02. Então, vai dar 0,98. Resolvendo, você tem 4,76 o pH. Conclusão, qual é a variação menor de pH? Antes de colocar esse intruso aqui, né, hidroxila, no meio do tampão, o pH inicial era 4,74 e foi para 4,76, variação de 0,02. Se agora você parte de uma solução cuja base é 100 vezes menor que o ácido, você partiu de um pH de 2,74 para um pH 3,26, que é uma variação muito grande, foi uma variação de 0,5 unidade de pH. E aqui foi uma diferença apenas de 0,02. Conclusão dessa história, tá, pessoal? Que quanto maior a concentração de ácido e base, né, você favorece a eficiência do tampão. Tá certo? E se elas são iguais, CB igual a CA, você tem a máxima capacidade de tampão, ou seja, variação menor. Foi esse exemplo aqui, esse com esse, tá bom? Então, esse exemplo 2 aqui ó, é a solução que contém quantidades iguais de ácido, do ácido conjugado e da base conjugada. Tá bom? A capacidade de friador de tampão depende também da concentração dos componentes. Agora, vamos fazer um exemplo que ambos CA e CB são iguais. Nós já falamos que são iguais, é a melhor capacidade tamponante. Só que eu vou fazer um tampão 0 molar e outro de 0,001, 100 vezes mais diluído. Tá bom? Então, esse tampão aqui 2, ele é 100 vezes mais diluído que o tampão 1. Fazendo o cálculo novamente, você vai ter essas conclusões aqui. Ó. Você vai ter, então, pKa mais logaritmo de... Agora, a concentração. A concentração de hidroxílio se adicionou, que é a mesma, né? 2 vezes 0,01 dá 0,02 milimol de OH-. Beleza? Só que agora, a concentração do ácido de partida vai ser 0,1 vezes 100, que é 10. Então, a concentração CA inicial é 10 milimol. Essa é a concentração inicial, né, do ácido acético. Ácido acético, sim, é sem haver a hidrólise, né, ou seja, CA, 10 milimol. Beleza? E o CB também, ó, o CB também é 10 milimol, né, porque a concentração é igual. Nesse primeiro exemplo aqui, né, é 0,1 vezes 100 dá 10 milimol de ambos. Pessoal, conclusão. Se você agora pega 10 milimol de partida, 10 milimol reagiu com hidroxila 0,02, você vai ter 10 menos 0,02 de ácido. Então, deu 9,98. Você pega a base, você tinha 10 milimol, e vai se somar, né, o acetato gerar para a neutralização hidroxila, porque hidroxila, né, mais acético vai gerar acetato. Beleza? Então, se você tem a reação é 1 para 1, né? Então, se você pega aqui ácido acético, né, mais uma hidroxila, ele vai gerar uma quantidade, vou colocar aqui uma seta só, porque aqui não é mais aquele químico, a reação é 100% para a direita, é muito forte. Isso aqui praticamente é 100%, né? Quantitativo. Então, aqui vai gerar uma quantidade equivalente de quê? Vai formar água mais a quantidade equivalente de acetato. Tudo bem? Então, se você tem aqui 0,02 milimol de hidroxila, ele vai gerar 0,02 milimol de acetato, que é 1 para 1. Sendo assim, a concentração de acetato, você já tinha 10 milimol, mais 0,02 vai dar 10,02. Resolvendo para o pH, deu 4,742.
A mesma coisa para fazer para o tampão 2. Nesse caso aqui, a concentração de partida, né? A partida do CA e CB já é diferente. Vai fazer 100 vezes isso, é 0,1 do ácido, HAC, do ácido acético, e também 0,1 de acetato, 0,1 milimol de ácido acético e de acetato, tudo bem? Porque aqui é 10 menos 3 vezes 10 a 2, que dá 0,1, 10 menos 1. Novamente, raciocinando. Olha, se eu estou reagindo 0,02, eu estou reagindo 0,1 com 0,02 de ácido acético, sobrou quanto? 0,98. Não, peraí. Não, peraí. Aqui eu tenho... desculpa, é 0,1. Né? 0,1. Então, você tem 0,1. Se você subtrair 0,02, 0,1 é a mesma coisa que 0,10. Então, 0,10 menos 0,02 vai dar 0,08. Então, isso aqui é o que sobra de ácido acético. E quanto gera de acetato? Olha, você já tinha 0,1 e você somou a mais 0,02, então vai dar 0,12. 0,1 com 0,02 dá 0,12. Tá? Então, pH é pKa mais log de CB dividido por Ca, aqui é a base, né? Aqui vai ser o acetato. Então, resolvendo, vai dar 4,92. Conclusão, se eu tinha partido, né, na primeira solução de 2,74, não, agora estou comparando concentrações diferentes, né? Vamos lá. Aqui não dá para comparar com isso, são concentrações diferentes, né? Mas naquela condição de ambos são iguais, aqui, ó, concentrações são ambos iguais, o pH é 4,74. Isso com 0,01 molar. 4,74. Na condição de 0 molar, ok? Você deu 4,742. Ok? Que é bem semelhante a essa aqui, com uma alta concentração de tampão. Contudo, se eu diluo o tampão, né, para a mesma variação, para a mesma quantidade de hidroxilo que você coloca, a variação aqui foi 4,92, que é bem maior. Né? Aqui eu estava na ordem. Estamos fazendo em sequência. A solução mais diluída é essa aqui, 4,74. Quando você diluiu 10 vezes, né? Aqui, desculpa, aqui você está... Não, desculpa, vamos partir. Essa aqui é mais concentrada. Essa aqui é concentrada. Tá, então, a mais concentrada é 0 molar. Deu esse valor. Ok? Vamos chamar aqui de 1. Quando eu diluí 10 vezes, 0,1 foi para 0,01. Aí caiu para 4,74. Né? Essa aqui, a segunda solução aqui, que seria essa, 4,74. Então, diminuiu um pouco o pH. 4,74. Agora, quando eu diluir demais a solução, para 0,01 molar, você vai ter, então, um valor bem mais discrepante, 4,92, tá bom? Ou seja, se você dilui demais a solução, você não consegue, né, segurar a variação, né, do pH, né, comparado a uma solução mais concentrada. Tá bom? Ok, pessoal. Vamos agora, então, lembrar que o pH ideal, né, é isso igual a isto, e o mais alto possível. Então, quanto maior a concentração, né, mais eficiente é o tampão, né? Menor variação do pH. Ok? Finalmente, a letra C vai falar o seguinte: a eficiência da ação de tampão se mantém satisfatória dentro de uma faixa definida pelo valor de 10,01 entre a relação CB e CA. Ou seja, pH é igual a pK mais ou menos 1. Essa é o ideal. Né? Ou seja, você não quer que essa relação aqui, o ideal fosse 1, ou seja, que CA é igual a CB. Então, você, para fins práticos,
Geralmente, essa relação tem que ser 10 vezes uma em relação à outra. Ou 1/10 ou 10/1, que vai gerar pKa mais ou menos 1. Essa é a condição, então, do tampão ideal. Nós vamos fazer alguns exercícios depois sobre o cálculo de tampão, né, reais, tá bom? Agora vamos abordar apenas o I de ácidos bases fracos. Olha, pessoal, apenas I de bases fracas, né, ou de ácidos fracos, na verdade, o próprio I já é um ácido base fraco. Então, não tem muito sentido. Na verdade, é a mesma equação lá do caso inicial, né, que é o caso 2, de ácido fraco ou base fraca. Tá? Então, do ponto de vista de equilíbrio químico, o acetato, né, ele é a base de Brown-Forman, porque o íon sódio não participa de equilíbrio químico. Tá? Então, isso aqui é uma CB, é uma base, que advém no sal, mas o equilíbrio é a mesma coisa que escrever amônia. Amônia mais água, quer dizer, amônia é a base. A água vai formar o íon amônio mais hidroxila. Então, a matemática é a mesma, a formulação é a mesma. Novamente, Kb vai ser ácido acético gerado após hidrólise vezes hidroxilo sobre acetato, vai dar x² CS menos x. Né? O Kb pode ser expresso como Kw sobre Ka, caso você não tenha o valor de Kb. Né? Muitos livros não dão o valor de Kb, só dá o Ka, que é o ácido conjugado da base. Aí você basta pegar Kw, dividir Ka e obter Kb. Nós já falamos isso na aula passada, né? K vezes Kb é igual a Kw. Então, novamente, se a ionização é muito pequena, esse X aqui for pequena em relação ao Cb inicial, você despreza, né, ou CS, tanto faz, Cb igual a CS, né, porque é uma relação para 1, você vai desprezar, você tem então que hidroxila raiz quadrada de KBCB, tá bom? Então, a concentração na solução de acetato de sódio vai ser pH 8,87, tem que ser básico, é óbvio, porque você está se tratando de uma base de Brown-Forman, tem que dar um pH básico. Agora vamos para o cloreto de amônio. Quem é o ácido? É o íon amônio. Então, o íon amônio, né, perde o próprio para a água, formando hidroxônio NH3. Então, aqui você escreve que K é a mesma coisa, x² CS menos x. Se o grau de ionização for pequeno em relação à base ou ácido, no caso, né, você despreza isso. Então, simplificadamente, você vai ter que KH mais raiz quadrada KCS vai dar pH 5,13, tá bom? Lógico que está dissolvendo um ácido fraco. Então, o pH tem que ser ácido. Tá? Então, esse caso é o similar. Pessoal, no caso de ácidos polipróticos ou polibásicos, ou bases polibásicas e seus íons, né, você considera, em geral, a primeira ionização, a mais forte. Observe aqui que, exemplo, ácido fosfórico. Você tem a primeira ionização, dando H+ de hidrogênio fosfato, depois você tem a segunda ionização, formando H+ mais monohidrogênio fosfato, finalmente o monohidrogênio fosfato, formando H+ mais fosfato. Você tem as constantes, né, ácidas sucessivas, pK1, pK2, pK3, que estão dadas aqui, tá bom? Em termos que eu gosto de expressar melhor, né, lembrar que K é igual a 10 elevado a menos pK. Lembra disso, né? Então, eu prefiro expressar assim, 10 elevado a menos 2,16, né? O pK aqui, 10 elevado a menos 7,21. Por quê? Porque isso depois fica mais fácil fazer conta, usando a equação simplificada. Porque você tira raiz quadrada, metade desse valor vezes 10 elevado à concentração do sal. Se for múltiplo de 10, fica fácil. Também, se a concentração do sal for não múltiplo de 10, tipo 1,2, 1,3, também vai dar problema. Você tem que usar a calculadora. Tudo bem. Considerando primeiro qualquer uma das espécies finais, sozinha. Pessoal, então, se você tem uma espécie final sozinha, ele vai ser um ácido e, por oposto, vai ser uma base. Então, se você colocar ácido fosfórico, embora você tenha várias etapas de ionização sucessiva, a mais importante, constante, a mais alta é a primeira. Você vê que essa aqui é de 5 ordens de grandeza maior que a segunda, que equivale, 5 ordens de grandeza, equivale a 100 mil, né? Ou seja, a primeira constante é 100 mil vezes maior que a segunda constante, e nesse caso aqui, você tem 5 ordens de grandeza também, mais ou menos. E também é 100 mil, a K2 é 100 mil vezes maior que o K3.
Pessoal, então, se a constante é pequena na primeira etapa, o que dirá das demais? Então, você muitas vezes despreza, você não leva em conta essas constantes sucessivas. E isso desde que a diferença entre as constantes seja pelo menos o delta K, seja pelo menos de 4, menos log de delta K, né? Ou seja pelo menos 10, diferença aqui, seja pelo menos 10 elevado a menos 4, tudo bem? Ou seja, o log disso seria pelo menos o P delta K seja pelo menos de 4, tá? Como você está aqui, aqui está diferente de 5, aqui está diferente de 5. Nesse caso, você pode expressar sem nenhum problema essas constantes sucessivas mais fracas. Então, vamos lá. Se você tem, por exemplo, ácido fosfórico puro, embora seja um ácido poliprótico, você pode considerar ele como um ácido monoprótico, pois a primeira constante é mais importante. Então, você vai estar no caso 2, ou seja, o teor, a concentração de ácido fosfórico, o H+ gerado a partir da hidróide do ácido fosfórico, vai ser raiz quadrada da concentração da constante do ácido fosfórico inicial, Ka1 vezes concentração do ácido. Tudo bem? Inicial. Então, isso aqui é uma equação simplificada de um ácido fraco, monoprótico, que é muito próxima do valor real, né, da ionização do fosfórico, desde que a constante dele seja bem maior que as demais. Tá certo, pessoal? Isso não é considerado um ácido cítrico. O ácido cítrico ele tem várias constantes muito semelhantes, próximas, então você não tem como calcular por essa equação. Se simplificar, você teria que usar uma equação terceiro ou quarto grau, para ser mais preciso. No lado oposto, você tem aqui 100% de fosfatos. Se você tiver aqui fosfato de sódio, você tem 100% de fosfato. Então, ele vai funcionar como caso 4, que é o caso de bases fraca, sozinha na solução. Apenas base fraca. E aí você vai fazer a raiz quadrada KBCB. Então, estão exemplificado aqui o exemplo do ácido fosfórico, 0 molar, o pH de 1,58. Se você levar em consideração a equação segundo grau, né, o valor é 1,64. A diferença de 0 é menos de 0,06 de unidade pH. Quer dizer, pequena, né? Mesmo usando a equação de segundo grau, né, não dá um pH diferente, muito diferente do valor simplificado. De tal maneira que eu enfatizo, reforço, que para os nossos cálculos, no nosso curso, vamos sempre usar a equação simplificada, que já dá uma boa informação sobre o pH assim, esperado da solução. Porque nós também não estamos levando em conta atividade, quocientividade. Então, para que fazer muito rigor? Para que usar a equação de terceiro grau, quarto grau, segundo grau, se tudo isso é simplificado? Nós não estamos levando em conta a correção das quocientividades, né, do forciônica atividade. Então, basta fazer uma equação simplificada que já dá uma boa ideia do valor de pH esperado. Então, aqui tem um exemplo aqui para o oposto, o fosfato, que é uma base conjugada. Então, o fosfato, você vai ter, então, novamente, OH- raiz quadrada KBCB, né, simplificadamente, resolvendo, vai dar o pH 12,56, tá bom? Desculpa, 2,66 simplificado, e se você usar a equação no segundo grau, você vai dar 12,56. Também, pequena diferença, 0,1. Aí vão ter a situação seguinte, se você tem duas espécies conjugadas, como isso aqui, ó, você tem os tampões. Então, o que é um tampão? Tampão é uma mistura de um ácido com sua base conjugada. Então, ácido fosfórico com dihidrogênio fosfato. O dihidrogênio fosfato com um monodrogênio fosfato. A diferença do ácido para a base conjugada é um próton. Então, significa que o sistema ácido fosfórico tem 3 tampões. O primeiro tampão, se você considera Ca igual a Cb, o pH vai ser 12,16, porque se você lembrar lá em cima, né, nós escrevemos que pH é igual a pKa, né, mais logaritmo de Cb sobre Ca. Lembra disso? Então, se isso aqui é igual a isso, aqui é igual a log de 1 a 0. Então, pH é igual a pK. Então, essa é a primeira constante, né, em termos de pK do ácido fosfórico. A constante primeiro do ácido fosfórico é 10 elevado a menos 2,16. Então, se aplica a função P,
Então, menos log de 10 elevado a menos 2,16 vai dar 2,16, ou seja, que é igual ao pK. Então, se isso é igual, pH é igual ao pK. Então, pH desse tampão vai ser 2,16, o pH do segundo tampão vai ser a segunda constante do sistema ácido fosfórico, que é 7,21, e, finalmente, o pH do terceiro tampão vai ser 12,32. Observe que, então, no exercício que eu vou fazer, não hoje, mas mais à frente, você tem que escolher qual é o pH de interesse. Por exemplo, eu quero fazer um pH de 6, pH de 7, pH 7, um tampão cujo pH é 7. Qual sistema de tampão eu vou usar? Eu vou usar esse daqui, ó, que é o mais próximo, né? Porque não é que a gente tem que buscar, né, uma condição de pH igual pK mais ou menos 1, a variação, pK mais ou menos 1, lembra aqui em cima, a terceira condição do tampão? Nessa condição, equivale a dizer que CB é aproximadamente igual a CA. A condição ideal seria CA igual a CB, e vai dar 7,21 esse pH. Só que eu não quero 7,21, eu quero 7, então vai ter uma variação entre CA e CB. Olha, se o pH é um pouquinho mais ácido, 7 é mais ácido que 7,21, significa que CA é maior que CB. Nessa relação aqui, CA é maior que CB, tá bom? Pessoal, e o último caso que a gente vai abordar é um anfórito sozinho, que é uma espécie chamada anfiprótica, que é capaz de doar e receber prótons. Então, se você faz um par ácido fosfórico com dihidrogênio fosfato, você tem um tampão. Se você tem o dihidrogênio fosfato com monodihidrogênio fosfato, você tem um tampão, segundo tampão. E monodihidrogênio fosfato com fosfato, você tem um terceiro tampão. Contudo, se você tiver espécies intermediárias, ou seja, somente dihidrogênio fosfato ou somente monodihidrogênio fosfato, 100%, né, desses espécies intermediárias, você vai ter o chamado anfólito. É uma nomenclatura, né, do alto auxílio elevado da década de 80. Ou você diz que é um composto anfiprótico, né? Ele é capaz de tanto doar quanto receber prótons. Tudo bem? É um termo mais atual. É uma espécie anfiprótica ou anfólita, né, com alguns livros mais antigos. Então, eu tenho exemplo aqui do dihidrogênio fosfato, aí de sódio, de potássio, de césio, de amônio, do que for, não importa o cátion. O importante é o ânion, né? Então, o dihidrogênio fosfato é um anfólito, o monodihidrogênio fosfato é um anfólito, o bicarbonato é um anfólito, por quê? Porque pode tanto receber como doar próton. O dihidrogênio fosfato, recebendo próton, vai formar ácido fosfórico. Se ele perde o próton, forma monodihidrogênio fosfato. O monodihidrogênio fosfato recebendo próton, forma dihidrogênio fosfato. Se perde próton, forma fosfato. E o bicarbonato, recebendo próton, forma ácido carbônico. Perdendo próton, forma carbonato. Pessoal, então, aqui tem, então, alguns exemplos. Por exemplo, o bicarbonato, ele hidrolisa, né, formando ácido carbônico. E nesse caso, que ele vai ter uma reação pK, um Kb, que é igual a 2,4 × 10⁻⁸, que pode ser calculado como Kw sobre Ka. E no caso também, o bicarbonato, ele também hidrolisa formando reação ácida, ou seja, ele pode perder o próton e formando carbonato. E vai dar, então, essa constante Ka, né, seria 4,8 × 10⁻⁸, que é igual a K2. Tudo bem? Pois essa reação aqui é o inverso, né, do Kb1. Conclusão. A gente vai concluir dessa observação aqui que Kb é sempre igual a Kw dividido por Ka. Kb. Só que se você pegar aqui Kb1, aqui vai ser Ka2. Se você agora calcular aqui Kb2, vai ser Kw dividido por Ka1, tá bom? Ou seja, se você quer saber, considerando o carbonato como a primeira base, né, o carbonato sofrendo hidrólise com água, ok?
e ele com base puxa esse próton, vai formar então bicarbonato mais hidroxila. Do jeito que está escrito aqui, eu estou pensando então de equações de hidrólise básica, está formando uma base. Então, essa constante aqui seria KB1. Continuando, o bicarbonato continua sofrendo de hidrólise, porque eu estou escrevendo nesse sentido de hidrólise básica, pode também escrever no sentido de hidrólise ácida, tanto faz, tanto fez. Você vai ter então que vai dar carbonato, 2- mais hidroxila. Aqui você vai ter KB2. Ah, eu não sei o valor tabelado. Então, como você sabe? KB1 é KW sobre Ka2, que seria o ácido 2. Depois, quem é o ácido conjugado, né, do carbonato? Está aqui, ó, é o bicarbonato. Se esse aqui é a base, aqui é o ácido conjugado, bicarbonato. E o bicarbonato, na ionização de ácido carbônico, ele é a segunda etapa de ionização ácida. Por isso que aqui é K2. Tudo bem? Aqui também é a mesma coisa. Considerando que eu estou escrevendo em termos de hidrólise básica, eu estou com bicarbonato, reagindo com água, formando carbonato de hidroxila. Tá? Então, se aqui é a base, desculpa, desculpa, aqui tem um erro aqui. Aqui tem um erro aqui, né? O bicarbonato recebendo próton ácido carbônico e gera OH-, né? Perdendo próton aqui, vai formar OH- e ácido carbônico. Então, o bicarbonato, se você considera como base 2, né, ele vai estar em equilíbrio com o ácido 1, pois esse ácido aqui é o ácido primordial do equilíbrio escrito em termos de perda de próton. Conclusão, KB2 é KW sobre K1. Tá? Sempre você fazer essa possibilidade de obter uma constante a partir de outros. Pessoal, para uma folha, alguns livros vão substituir várias equações uma na outra, né, e vai também fazer simplificações e vai concluir, né, para valores assim, não tão baixo de concentração, né, você pode concluir que, como a própria espécie ele gera, né, uma hidrólise ácida e uma hidrólise básica, você vai cortar várias coisas lá e você vai chegar na equação simplificada. H+ é igual a raiz quadrada da primeira constante vezes a segunda constante. Do ponto de vista de hidrólise ácida, pensando em termos de ácido, você pode escrever como raiz quadrada de Ka1, primeira constante ácida, vezes Ka2. Ok? Se essa constante ácida, né, você pode substituir ela por KW sobre KB. Lembra lá nós já falamos que K vezes KB é igual a KW. Então, Ka é KW sobre KB. Okay? Vocês vão entender por que ele faz isso. Porque alguns cálculos você pode aproximar, ele não precisa ser um fólio puro, mas pode ser tipo um falso anfólio. São duas substâncias que uma tem caráter ácido e outra tem caráter básico. Não chega a ser um tampão, porque um tampão é um sistema ácido-base conjugado, é o mesmo componente. Mas ele tem características tamponantes também. É o caso do acetato de amônio. Então, o exemplo aqui para o bicarbonato. Vamos voltar aqui. H+ é raiz quadrada de Ka1 do carbono, do sistema ácido carbônico vezes K2. Então, a primeira constante do ácido carbônico é 10 elevado a menos 6,37, a segunda constante é 10 elevado a menos 62, raiz quadrada desse deu um pH de 8,35, que é o pH dos oceanos. Por quê? Porque é controlado por bicarbonato. A principal espécie dissolvida que gera acidez ou basicidade no meio é bicarbonato, ok? Que advém da reação do CO2, atmosfera dissolvida em água, com o leito oceânico, que é feito praticamente de rochas carbonáceas. Então, o ácido carbônico, né, que é gerando aqui, ó, ácido carbônico, né? O CO2 gasoso em água, fósforo, ácido carbônico. Quando ele neutraliza com carbonato da rocha, vai formar no final das contas o quê? O íon intermediário, que é bicarbonato, tá bom? Só fazer a estequiometria. Pessoal, então, finalizando essa história toda, né? Você também pode aplicar o conceito de anfólito para espécies que não sejam um anfólito verdadeiro, né? Ou uma mesma espécie anfiprótica.
que pode doar e receber prótons, doar ou receber. Mas espécies como essa aqui, ó, sais como acetato de amônio, ele se comporta similar a um anfóide, pois tem uma espécie básica e também tem uma espécie ácida. O ioamônio é ácido e o acetato é ácido. Não é ele mesmo, né? Como fosse tipo hermafroditismo, né? Como alguns animais, né? Ele se comporta tanto como macho e fêmea, né? Então, a mesma coisa aqui, o acetato ele tem um lado básico e tem um lado ácido, tudo bem? Não é a mesma espécie como o bicarbonato, HCO3-, que pode tanto gerar carbonato, perdendo o próton, ou pode perder o H+ e gerar, desculpa, perder não, aquele perde próton forma carbonato, ou pode ganhar próton formando ácido carbônico. Então, o bicarbonato ele é um verdadeiro anfóide, ele é uma espécie anfiprótica plena, tá certo? Mas sais como acetato de amônio, né, como fosfato de amônio, monodrogênio fosfato de amônio, se bem que vai ficar um pouco mais complicado, porque também tem competição de vários ácidos polibásicos e polipróticos, pode complicar um pouquinho o cálculo, mas essas espécies elas se comportam o mesmo cálculo de anfóide. Nesse caso, você vai escrever, então, ó, o ioamônio, ele tem essa hidrólise ácida, cuja constante é 10 elevado a menos 9,24. O ioacetato tem uma hidrólise básica, cuja, coincidentemente, o Kb do acetato é 10 elevado a menos 9,24 também. Significa que se a espécie ácida tem uma força que é similar à espécie básica, eles vão se neutralizar. E o pH da solução vai ser 7. Vamos provar isso? Está aqui, ó. H+ é raiz quadrada da primeira constante vezes a segunda constante. A segunda constante é a constante da espécie ácida que está sofrendo hidrólise, que é esse aqui, ó. Tudo bem? Essa é a definição do uso da equação da Fourier. E a primeira constante que eu escrevi K1, K2, K1, K2, esses K1 é a espécie ácida do pai, né? Do pai da espécie que está passando no equilíbrio, né? Que no caso aqui seria o quem? Nesse caso aqui, do pai. Né? Se eu estou pensando em bicarbonato, seria a constante A do ácido carbônico, que eu coloquei aqui, constante ácido do ácido carbônico, que é a primeira constante, né? Contudo aqui, pessoal, como não existe o pai do NH4+, né, a espécie pai que gerou o NH4+, você considera, então, para efeito de cálculo, né, Ka, K1 é Kw sobre Kb. E aí você usa, então, agora sim, a constante básica, né, da espécie básica, que é o acetato. Então, esse 10 menos 14 dividido por 10 elevado a menos 24, que é a constante básica, né, do acetato. Nesse caso aqui, vai se cancelar esse valor com esse, vai dar 10 menos 14, vai dar 10 menos 7, pH7. Tá? A gente vai fazer alguns exemplos mais à frente, né, fazendo esses casos, inclusive fazer misturas, né, de ácidos por exemplo, um ácido poliprótico, ele contém a espécie mais ácida dele com a espécie mais básica dele. Então, como eles são espécies extremas, vão gerar espécies intermediárias, como vocês vão ver aqui no exemplo aqui, tá bom? Mas isso a gente continua então na próxima aula, tá bom? Já deu 1 hora de aula praticamente, eu acho, e então a gente continua na próxima aula. Ok, pessoal, vou parar então aqui a gravação e até a próxima.